que as pessoas às vezes não são ouvidas, sabe? Ou num trabalho, ou dentro de casa, e muitas vezes elas querem conversar com alguém. Então, muitas vezes a demanda que ela traz para a gente, simplesmente é você sentar, ter uma paciência e conversar, escutá-la, compreender toda a situação, que aquilo gera um desconforto realmente para ela, mas Aham. não ao ponto do síndico ter que entrar para mandar uma notificação para um vizinho, Toma uma entendeu? atitude como síndico, no caso, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente observa que as pessoas às vezes querem apenas conversar e desabafar. Então, a constância, o incentivo de ter essa facilidade vai ajudar o aluno. Então, no caso do condomínio, o condomínio tendo uma academia, tendo a estrutura para atividade física, era muito prático. O aluno pega, desce do elevador, chega, treina, já está em casa. Então, não perde muito tempo. E a maioria dos meus alunos, eles são mais compromissados em termos de agenda, reunião, tem que ir, correr. Então, por mais que o Juiz de Fora ainda seja uma cidade que você Pequeno, né? consegue, pequena, ter o É, acesso, sim. mas ainda tem muito Trânsito. trânsito, Nossa. confusão, Enche o escola. saco. Então, eu falo que o nível de constância dos meus alunos que eu atendo no condomínio são até maiores do que da academia. Então, durante a semana, as faltas que eu tenho são maiores na academia do que no condomínio, porque tem que levar a filha, atrasa, que tem que ir no médico e E o tal. resultado efetivo dá resultado? Não, com certeza. Mesma Isso é a coisa. mesma coisa. Isso aí não vai ter diferença entre um e outro. O que pode dar diferença, por quê? A atividade física ela tem que ter uma constância, ela tem que ter regularidade. Então, se você não tem essa disciplina, você começa a treinar, faz um mês, para uma semana, e aí você vai ter um desempenho, não vai evoluir igual alguém que vem sempre. Então, como você está no condomínio, essa facilidade que eu falei, de chegar, já estar em casa, menos tempo, ela ajuda a ter essa constância. A constância, ela vai conseguir te trazer um resultado mais rápido, E com entendeu? relação à progressão de carga, porque eu sinto que a academia de condomínio, mesmo quando ela é muito boa, ainda tem uma falta de questão de quantidade de carga mesmo. Uhum. Então pode ser que isso vire um empecilho em algum momento, você não sentiu isso? Olha, na maioria dos meus alunos que eu tenho como personal, como é a parte personal presencial ali, Uhum, eu consigo fazer esse controle da carga dos meus alunos. Então, eu que uhum, fico responsável de controlar a carga, volume de treino, uhum, intensidade. Tem aquilo que eu quero para mim enquanto sujeito num condomínio, mas tem também o vizinho que pensa diferente. Então os pensamentos diferentes estão sendo rejeitados atualmente. Entendi. Então, na medida que isso acontece, as pessoas começam a se fechar. Outra coisa também que tem acontecido, por causa exatamente também das redes sociais, as pessoas se fecham num determinado ponto em que elas têm controle. Na convivência no condomínio, muitas vezes a pessoa não tem o controle, porque cada um vai dar sua opinião, cada um fala o que quer, cada um vai ter sua forma de lidar com o público, e vamos colocar assim, o fechamento das fronteiras, elas não são só os fechamentos das fronteiras, vamos colocar geográficas, são os fechamentos das fronteiras pessoais. Até onde que o sujeito suporta determinada situação? Até quando que ele suporta? Então, e outra coisa também, o público ficou assim, vamos colocar assim, tão invasivo para as pessoas, que elas têm necessidade, às vezes, de fechar a fronteira, às vezes de maneira até bastante, agressiva. Você Uhum. pode ver, às vezes bate um carro bate ali, as pessoas já saem quase que dando tiro, porque invadiu, né, o meu carro, coisas desse tipo. Então isso está tendo um efeito, assim, devastador na vida das pessoas. Que apesar das pessoas morarem em coletividade, elas não têm coragem de conversar com o vizinho, Já né? pegou um caso complicado? Ah, sim. Você até sabe até sim, sim, já peguei casos bem complicados, bem complicados. Briga? Briga de assim, mas é o que eu falo, né, Eduardo, a gente como síndico serviu até para eu aprender. A gente observa muitas vezes que já existe em um condomínio, uma divisão entre condôminos, sabe. E a gente entra, a gente pode tentar fazer o melhor trabalho, mas a gente observa, porque não tem como. Você não consegue gerir o patrimônio deles, né.
parece que quando você tem que tomar um partido, e o síndico está ali de forma imparcial, a gente não está ali para tomar partido de nada. Então, você muitas vezes se notifica um grupo, né, que tem os defensores dele, você sofre retaliação. Você faz com o outro e sofre retaliação. Então, a gente não consegue desenvolver, às vezes, um trabalho. Numa fase agora madura, que muita gente que mora lá já mora lá há bastante tempo. Então, os moradores já se conhecem, já se criou um relacionamento. No início, quando a gente entrou para administrar lá, na verdade era até a Elaine, que era a síndica no começo, era bem mais complicado, porque o relacionamento entre moradores era difícil. Porque ninguém se conhecia e era cada um por si, Deus por todos. Aham. E aí, com o tempo, com o amadurecimento do condomínio e o conhecimento das pessoas, conhecendo o seu vizinho e tudo, foi criando um respeito. A maioria das pessoas lá hoje, agora à tarde, por exemplo, se tiver um solzinho, desce, bate papo. Lá tem piscina. Tem piscina, aí é uma área de convivência legal, tem os playgrounds, né? E a área do condomínio, por ele ser um condomínio horizontal com 13 blocos, tem uma via que contorna os blocos, faz daquilo ali uma área de convivência boa para as pessoas, né? Então, a maioria das pessoas conversam entre si. Isso vem. A senhora acha que com a pandemia isso agravou mais a situação ou não? Sim, também acho que agravou. Porque o medo é a ameaça, né? Ali no caso da pandemia, a ameaça de ser contagiado e eu morrer, especialmente no início, quando as pessoas não sabiam o que estava acontecendo direito. Aham. Então, alguns não prestavam atenção no que estavam fazendo e ficavam agressivos às vezes, né? Os condomínios também encheram, pelo menos no condomínio que eu moro, encheram, assim, as pessoas se afastando e ficando nas suas residências fechados. Isso também provocou também, assim, um retraimento das pessoas. E o retraimento, inevitavelmente, não contribui para a gente desenvolver a convivialidade, ou seja, a capacidade de estar em convívio com as outras pessoas. Um fechamento muito grande, ou seja, o outro ameaça. A sensação de que o outro ameaça. Eu tenho notado que a gente até conversou agora há pouco, e eu tenho notado que os síndicos estão ficando também num nível de estresse muito alto. Ah, sim, sem dúvida. Pelo fato de absorver as questões, como é que enxerga o estresse do síndico? É por conta da questão de relacionamento ou a própria sociedade está exigindo da gente coisas que a O gente... síndico, outrora, não tinha um comportamento tão importante no social, da forma que tem hoje, né. Isso é uma provocação para o síndico. Uma provocação nesse sentido, assim, de que, se vê diante de situações que são quase que, vamos colocar assim, inéditas, às vezes difíceis de lidar, Hum. porque tudo isso que eu falei agora há pouco, isso vai exacerbando as questões da saúde mental, né? Exacerba muito, então a pessoa que não gosta de conviver, ela vai desenvolvendo cada vez mais uma hostilidade por quem chega mais perto. Algumas pessoas ficam mais agressivas com qualquer coisa que alguém as contrarie de alguma forma, e na convivência social, de vez em quando, isso acontece. Eu quero uma coisa, você quer outra, a gente vai ter que chegar num acordo, negociar. Algumas pessoas têm muita dificuldade de negociar. Então, o síndico precisa ser um líder. E um líder que precisa ter um conhecimento maior, assim, de como é que ele funciona, qual é o limite que ele suporta de enfrentamento nessas situações difíceis, né. Então é um desafio, digamos assim, não só para a saúde mental do síndico, Uhum. mas também de aprender a fazer, vamos colocar, negociações, né. Um pouco assim de Mediador? mediador, exatamente, o que é muito difícil às vezes, né, Uhum. porque, vamos colocar, fica às vezes numa corda bamba, digamos assim, quando estoura uma briga numa reunião de síndicos não, de Assembleia, né? assembleia, Condôminos.
Exatamente. Aí costuma estourar uma briga e o síndico tem que ficar atuando ali. Então precisa de ter, assim, muita clareza e, ao mesmo tempo, muito autocontrole. Acho que isso também é um desafio muito grande, porque são pessoas que pensam diferente, que querem diferente, que têm, às vezes, uma noção, pouco, assim, compreensiva do outro, né. O outro é diferente de mim, porque o outro é diferente de mim, então eu não aceito, eu rejeito, porque tem que pensar igual a mim. E digamos assim, fazer uma relação de, colaboração no grupo é muito difícil. Então, por exemplo, falar sobre saúde mental, dependendo das situações que surgem, né, no condomínio, também é importante. Pode ser algum anúncio pra assembleia, ser uma chamada também para isso, ter algum ponto que pudesse falar disso. A saúde mental individual, saúde mental na família, saúde mental no grupo social, trabalhando a questão dos limites e das possibilidades que cada um tem, né. Então, digamos assim, ter reuniões sociais de vez em quando também ajuda, porque essas reuniões sociais ajudam a temperar um pouquinho, às vezes, né, as diferenças que as Eliminar a pessoas têm. rusga, né? Sim, Algumas rusgas. sim, sim. Mas a impressão que dá, né? A senhora é muito mais antenada para tudo isso. Parece que está gravando, parece que as coisas estão ficando mais difíceis Sim. em sociedade. Eu não sei. A gente lida. Não sei se é porque a gente está nisso o tempo inteiro. A festa junina a gente começou a fazer ela, acho que já tem uns 4 anos, ficou 1 ano sem fazer. E também é muito boa, junta o pessoal, aí é onde contribui a parte social do condomínio. E você acha que isso que eu ia te perguntar agora, mas isso vale a pena? Ou seja, Vale, o trabalho que dá. vale. É exaustivo demais. Porque, Aham. por exemplo, festa junina a gente fica ali, começa a preparar um mês antes, e na semana da festa junina a gente sobe no poste pra colocar a bandeirinha, a gente que enfeita o salão, entendeu? E a gente depende disso tudo de um grupo de moradores poder ajudar a gente, porque sozinho eu não consigo fazer isso nunca. Nunca, Uhum. sem a ajuda dessas pessoas. Não consigo fazer Papai Noel, não consigo fazer festa junina, porque isso é uma questão que a gente não tira um centavo de fundo de condomínio, nem pode, nada. Isso aí é tudo colaborativo, né? Entendi. São os moradores mesmo que cotizam entre si e banco. Independente de Exatamente. taxa condominial. Independente de taxa condominial. E como é que você Até a energia E que a como é que gente você consome, a gente conseguiu paga. isso? Você que mobilizou ou te demandaram isso? Como é que foi? As duas coisas, eu participo muito, mas, por exemplo, o do Papai Noel a gente continuou uma ideia de uma pessoa lá de trás. A festa junina foi eu não lembro exatamente quem foi que deu a ideia, Aham. mas eu tava na primeira e a gente continuou fazendo nos anos posteriores, né? Mas assim, tem aquela pessoa ali que contribui financeiramente muito bem, tem aquela que ajuda com som, tem aquele que faz as comidas, as meninas que ficam na cozinha lá, tudo de graça, cara. Ficar na panela o dia inteiro, fazendo canjica, fazendo pipoca, fazendo um monte de coisa. É cansativo demais, exaustivo demais. Então, assim, essas pessoas que contribuem para que aconteça. Olha, realmente o maior trabalho que a gente tem hoje é o inquilino, porque a gente percebe, assim, no geral, que as imobiliárias, elas dão toda a assistência no momento da locação. Da assinatura do contrato para frente, ela vira para aquela pessoa e fala assim: ó, esse é o contato do síndico do prédio. Este é o grande problema. E aí aquele inquilino está ali instalado e acha que dali para frente qualquer coisa é com unidade. Só para você ter uma ideia, alguns às vezes nos procuram com situações que são contratuais, questionando às vezes um fundo de reserva, uma taxa extra Se ele está que obrigado a pagar ou não, né? e ao mesmo tempo, é uma situação tão estranha, porque a imobiliária, pós assinatura do contrato, ela joga a responsabilidade daquele inquilino tudo para junto do síndico e o condomínio, sendo que em momento nenhum as imobiliárias têm obrigação de chegar para o síndico e falar: ó,
esse daqui é o novo morador do apartamento, tá aqui os telefones de contato deles. Não, Não nós avisa nem a somos entrada nem a saída do nós prédio, né? somos pegos de surpresa com a informação, ou porque eles nos procuram, porque precisam saber de internet, ou de De como que torre. muda, de horário que pode mudar, ou o porteiro que nos comunica, porque a mudança dele já está chegando e às vezes até sem agendamento. E não tem nem a convenção, não te pede, né? Pois é, e às vezes a gente é pego de surpresa, como por exemplo, um condomínio igual o San Pietro, que é um dos prédios mais altos de Juiz de Fora, e isso que ele tem 3 elevadores, mas um elevador é de serviço. Por que que a gente fala assim, precisa agendar a mudança? Ah, são muitas? Não são muitas, mas pode coincidir de ter 2 mudanças no mesmo dia, e a gente percebeu que nenhum dos 2 consegue mudar. Aham. Por exemplo, hoje, se uma mudança chegar no prédio, às vezes depende do volume de mudança, vamos dizer uma mudança bem grande, Aham. ela com 4 a 5 horas, a pessoa consegue executar toda a mudança. Mas se chegar 2 para mudar, o dia inteiro nenhum dos 2 consegue concluir por questão do elevador. Um segura o elevador ali, aí aquele elevador desce, o outro segura, e assim a gente teve essa experiência e chegou ao consenso, no caso San Pietro, por exemplo, que só pode ter um agendamento por dia de mudança, seja chegando ou saindo. Qualquer horário do dia? Não, os horários de mudança lá são de 8 da manhã às 18 horas, de segunda a sexta, no sábado de 8 a meio-dia, não podendo domingo e nem feriado. Mas a impressão que eu tenho é que tá todo mundo muito suscetível, ninguém aceita nada. Sim, os nervos à flor da pele, É. podemos dizer assim, né. Isso tem acontecido sim, as pessoas não aceitam, dificuldade de flexibilidade, dificuldade de abrir espaço para o outro, de concordar e ouvir, primeiro ouvir as ideias do outro e concordar ou não e saber discordar, né. Frustração, né? E acontece muito também porque, vamos colocar essa situação toda que está no social, ela acaba exacerbando as diferenças e as questões individuais, né. Então se tem uma pessoa, por exemplo, que tem uma tendência mais depressiva, a tendência dela é se fechar, não querer participar, né. Outras pessoas têm uma tendência mais agressiva, então em qualquer coisa que se fala já cria obstáculo e às vezes cria uma tempestade num copo d'água que, não precisaria existir, né. Algumas pessoas, digamos assim, ficam, digamos assim, vamos colocar também a natureza que está em volta, as O árvores, ambiente. as plantas, o ambiente, os cães. Recentemente teve uma situação que foi passada aí na mídia, da mulher colocando o cão para agredir a outra moradora, né. Então, digamos assim, isso tudo vai refletindo o estado de exasperação que as pessoas vivem no dia a dia, porque aquela vida tranquila que havia antes, ela não existe mais. E também não volta mais, eu Não. acho, não. E as pessoas às vezes vão para os condomínios pensando assim: "Ah, estou na minha casa, comprei meu apartamento, agora eu estou no meu canto, no meu espaço", aí o vizinho de cima faz um barulho, o vizinho de baixo faz outro, é o cachorro do andar de cima, é a outra que chega andando de salto alto no andar de baixo, o outro que coloca uma música alta, isso tudo vai exasperando, né. Se é um condomínio, por exemplo, de casas, o vizinho resolve alugar, coloca uma música alta, porque alugou para uma pessoa e a música é alta e no dia de descanso daquela pessoa, isso tudo vai criando, assim, invasão de fronteiras. Então, houve realmente tem havido, assim, uma necessidade de fechamento das fronteiras, as fronteiras não são só, vamos colocar assim, nos países, as fronteiras estão nos condomínios, estão na casa de cada um, estão também nos limites pessoais que cada pessoa suporta.
É, É mais fácil lidar com as demandas, com as manutenções e com tudo que a gente tem ali no dia a dia do que lidar com as emoções. Porque é o que eu falo, as pessoas, às vezes, elas não são ouvidas dentro de casa, elas não são ouvidas no trabalho, e chega no grupo de WhatsApp, são leões. E quando vão para a assembleia, você fala assim, não é mesmo, não é possível que é a mesma não, nem pessoa. vai, né? E Às muitas vezes vezes nem não vai. vai, É nem aquela pessoa que vai. fala baixo, pensa assim, gente, não é possível. Mas ela gosta de incendiar o grupo, entendeu? É Pelo desse telefone jeito. funciona bem, É, pessoalmente pessoalmente é diferente. é mais Ou É a maioria não diferente. vai. A maioria que a gente vê que faz esses problemas Tarefas da Muitas vezes Assembleia. fala vai para a Assembleia e às vezes a gente vê, né, que hoje em dia quem vai na Assembleia mesmo, não sei se nos outros condomínios que você observa, mas é um número bem reduzido. não, ninguém hoje está gostando muito de É. assembleia, não. Mas assim, é interessante que eu falo assim, eles têm que participar da Assembleia, né? Porque muitas vezes eles não vão, eles não votam, eles não participam de uma decisão. E logo quando vem o primeiro mês que teve reajuste, sabe por que que aumentou? Esse condomínio tá caro, é um absurdo, é isso e Ou às vezes até no aquilo. mesmo dia no grupo, né? Fica sabendo Exatamente, sem ata exatamente. Já sair, já. aconteceu com isso que alguém falou no grupo e Antes já da ata começa aquela sair, confusão. Nós já passamos por isso também, né, já. Carlos? Já passamos por isso. E a pessoa Antes, não foi na no reunião mesmo dia da Assembleia, no horas mesmo dia, no depois. mesmo dia, exatamente. E parece que o síndico é o vilão. Eu falei assim, gente, eu estou aqui, não sou eu que aprovo, né? A gente está aqui, leva as demandas, leva as propostas e são vocês, eu não voto, né? Eu É. voto no meu condomínio. No meu condomínio eu sou condômina. Nos outros, Você é não. profissional. Sou profissional, exatamente. É possível você tirar de um condomínio pessoas por relacionamento? Você poderia, por exemplo, é possível você rescindir um contrato de locação em que se tendo um locatário que apresenta atitude antissocial? É possível, até porque é possível tirar até mesmo o proprietário do condomínio. O Código Civil ele autoriza. Só que depende de autorização judicial. E também, primeiro, você tem outras tratativas. É tratativa por meio de advertência, de multa, de processo de obrigação de não fazer para que a pessoa cesse o comportamento que está gerando desconforto no condomínio. E só então, havendo uma comprovação robusta de que aquela pessoa ela não consegue conviver ali, que você pode estar retirando até mesmo o proprietário do condomínio. Só que, normalmente, uma situação dessa, o próprio locador já deve querer tirar o inquilino dele daquela situação, porque ele está recebendo multa, está recebendo advertência, está sendo processado. O caminho até que a gente aconselharia um locador seria de estar rescindindo esse contrato, para evitar que essa situação se mantenha no tempo. Até Porque só porque os gera. nossos contratos de aluguéis que a gente faz aqui hoje, Uhum. já tem a cláusula que o inquilino é obrigado rigorosamente a acatar a Sim, convenção daquele condomínio. ele tem Então que já é uma seguir. cláusula de rescisão de contrato, Exatamente, ele tem que sem seguir. pagamento de multa. Ele tem que seguir. Por isso que é importante também que o contrato seja bem feito. O contrato tem que constar isso. Porque ainda que tenha na legislação civil, se o contrato conter essa cláusula, dá muito mais segurança para o proprietário do imóvel. Uhum. Sem isso, ok, vai para processo, tem como embasamento. Mas aí realmente se torna mais difícil quando o contrato tá com algum tipo de omissão nesse sentido. E quando há uma infração de ordem de norma condominial, a multa é aplicada ao inquilino? Porque as pessoas fazem um pouco de Uhum. confusão com isso. Quando o inquilino comete uma infração condominial, ah, qual que é o ser punido? É o inquilino ou o proprietário? É o proprietário. O proprietário, ele que é multado, ele que é advertido, porque a relação do condomínio é sempre com o proprietário. Ele não é com o inquilino. O inquilino é uma terceira pessoa que tem um vínculo único e simplesmente com aquele proprietário. E aí o condomínio tem a relação também com o proprietário. Então, caso o proprietário seja multado, essa multa vai ser repassada ao inquilino. Mas isso também é dentro dessa relação entre proprietário, locador e o inquilino que está ali. Por isso que é interessante que, se ele está desrespeitando as normas condominiais, buscar uma rescisão de contrato, porque isso gera uma dificuldade na relação
e na manutenção do contrato de locação. E que as advertências também que o condomínio passa, Uhum. passe direto também para o proprietário, até Para para o ele ficar proprietário, ciente sim. da Toda relação é condomínio proprietário, seja de multa, seja de advertência, até mesmo de cobrança, tudo é com o proprietário. O condomínio não tem uma relação com o inquilino. É interessante que tenha um contato dele, que saiba que tem um inquilino ali, mas nessa questão jurídica, a relação do condomínio é com o proprietário.